Como um brasileiro pode se tornar canadense? Hoje eu trouxe meu amigo Vitor aqui para ele contar um pouquinho a história dele pra gente. Vitor, começa por favor falando quem é você, de onde você é no Brasil. Bom, oi Raquel, obrigado por vir aqui falar comigo. Meu nome é Vitor, eu vim de Niterói, no estado do Rio de Janeiro. Não sei o que eu falo, mas... Quando surgiu na sua cabeça morar no Canadá? Olha, não foi algo que eu tinha em mente até eu ter conhecido a Ana Carolina, que é a minha esposa. Foram várias etapas, né, que se passaram desde que a gente se conheceu, mas eu vim para o Canadá sem o intuito de migrar pelo programa Ciência Sem Fronteiras. Programa que teve na época de 2012 a 2015, mais ou menos, em que eu estava fazendo universidade no Brasil. E através desse programa a gente tinha a oportunidade de passar um ano no exterior só para fazer alguns créditos do nosso curso em alguma universidade no exterior. Vários países participavam desse programa, né? Eu acabei escolhendo o Canadá, entre outras opções que eu considerei, mas eu escolhi porque a Universidade de Toronto é muito boa e basicamente eu achei que Toronto deveria ser uma cidade legal de morar pela pesquisa que eu fiz. E foi assim que eu cheguei aqui. O intuito era realmente só estudar, passar esse ano e voltar, que foi o que eu fiz. Mas foi durante esse ano que eu conheci a minha esposa Ana Carolina aqui, a gente começou a namorar e a gente voltando pro Brasil começou a namorar à distância também, porque ela é de Minas, eu sendo do Rio. Nesse momento nossa história foi se desenrolando até que fez sentido a gente voltar e se reunir aqui de novo. Mas você falou que conheceu a Ana Carolina, né, que é a sua esposa agora. Mas então vocês chegaram a conversar os dois, falando, ok, a gente quer morar no Canadá. Como foi isso, assim? Vocês moraram aqui durante esse intercâmbio, voltaram e falaram, ok, a gente quer voltar? Não de imediato. No início a gente estava pensando só realmente no próximo passo, né? Então, quando a gente começou o nosso relacionamento aqui, a gente sabia que essa vida aqui no Canadá tinha um prazo para acabar, que era o prazo do programa Ciência Sem Fronteiras. E quando a gente voltou, eu ainda tinha alguns anos de graduação para concluir, e ela também, ela em Belo Horizonte, eu em Niterói. E a partir daí a gente estava primeiro focado em se formar e depois ver o que ia acontecer da vida, onde que a gente ia conseguir emprego, se faria sentido ela se mudar para o Rio ou talvez eu me mudar para Belo Horizonte. Eu pelo menos não tinha esse intuito, mas eu sei que ela, já desde mais nova, já tinha um pouco essa visão de considerar mudar de país um dia. E acabou que em algum momento, quando nós dois já estávamos formados e a perspectiva de emprego no Brasil e vários outros fatores pessoais, a nossa história também, isso é mais subjetivo do que simplesmente os motivos comuns que levam uma pessoa a sair do Brasil, mas a nossa história de ter se conhecido aqui, por vários motivos só fez sentido a gente retornar para onde a gente começou. E aí a gente acabou por decidir a começar a pesquisar como é que faz para chegar aqui definitivamente. E como que foi o seu plano para você conseguir voltar a morar aqui no Canadá? Bom, o meu plano foi um dos planos que eu acho que são muito comuns, que as pessoas fazem na imigração. A gente pesquisou para descobrir os caminhos possíveis e muita gente vem aqui para estudar primeiro. A partir do seu estudo você consegue um visto de trabalho, né, depois, que é o PGWP, e vai estendendo a sua estadia enquanto você trabalha em somar os pontos, né, do sistema de imigração, que a gente sabe como funciona. Então, era bem esse formato de plano. E a nossa pesquisa começou por aí. Você chegou a entrar naquele site do Express Entry Calculator para ver seus pontos? Nossa, todos os dias. E até decidir exatamente se eu ia mesmo fazer um curso, e qual curso, qual a duração do curso. A gente tem que ter imaginar vários cenários, né? E para decidir qual é o plano A, o plano B, o plano C. Então, sim, eu entrei nesse site, na calculadora do Express Entry, simulei os pontos se eu fizesse um curso de 1 ano, um curso de 2 anos, como é que seria para eu conseguir emprego depois e tudo mais. Mas uma coisa que eu acho importante de dizer é que como a gente estava vindo em casal, cada um tem um plano que faz sentido para a sua situação, né? Então, a minha esposa ela também veio estudando um curso que já seria longo. Em função disso, eu decidi fazer um curso mais curtinho, porque eu já tinha ela, caso eu precisasse de mais tempo, eu já poderia estender minha estadia por ela, porque o curso dela era mais longo. Sim, isso que eu acho também muito interessante, porque quando a gente está em casal, ou até sozinho, é bom você traçar uma estratégia, né? Sempre você tem que fazer o plano A, B, C, e ficar, até quando você muda mesmo para o Canadá, você tem que ficar pensando nas estratégias para você conseguir mais pontos
Pra você conseguir a sua residência permanente, você decidiu vir fazer o college de 1 ano. Foi na mesma área que você se formou? Não. E isso foi uma outra coisa que foi muito conveniente, porque de ter vindo logo depois de ter me formado. Eu me formei em Engenharia Eletrônica e de Computação, no FRJ. Tinha decidido que eu não queria trabalhar necessariamente nessa área como desenvolvedor de software ou engenheiro eletrônico. E eu decidi vir trabalhar numa área que eu tenho mais afinidade, que ou pelo menos me aprofundar em gerenciamento de projetos. Eu vim estudar. A gente escolheu London em função, na verdade, da Ana ter conseguido o mestrado dela nessa cidade. Eu resolvi aproveitar essa oportunidade de mudar de área, justamente por estar fresco da universidade e ainda com a oportunidade de mudar um pouco a minha educação antes de ter o meu primeiro emprego, começar a minha carreira. Assim, porque você já estava estudando, então você falou, vamos continuar estudando e aí depois eu entro no mercado. E se tiver um conselho que eu sempre dou para as pessoas, que, assim, de novo, cada pessoa tem a sua trajetória, mas eu vejo muita gente que fala, não, eu quero ganhar um pouco de experiência onde eu tô, aqui no Brasil, para ir para lá mais confiante e tal. Eu mesmo, eu cheguei muito inseguro aqui, quando eu estava cursando o gerenciamento de projetos, pensando, nossa, eu não tenho experiência profissional nenhuma. Alguns colegas meus eram mais experientes, já tinham carreira, e eu pensei, eu tô atrás deles, né, aqui no mercado canadense. Mas depois eu entendi que era o contrário. Todo mundo queria estar mais na minha posição de quem está fresco e vai começar a carreira aqui. Porque eu não precisaria necessariamente dar um passo para trás, já era o meu primeiro emprego de qualquer forma. Sim. Você até comentou comigo que tinham colegas brasileiros que eles eram mais velhos e tinham muita bagagem do Brasil, né? Então foi por isso que você sentiu essa diferença. Sim. O que foi pra você sair de Toronto, da experiência de Toronto, que você já tinha morado em Toronto antes, e ter ido para uma cidade do interior que é London? Sim, isso foi muito interessante porque lá atrás, quando a gente começou a planejar voltar para o Canadá, a gente só conhecia Toronto. A gente morou em Toronto, foi um ano maravilhoso, foi muito bom. Então a nossa ideia a princípio era voltar para Toronto. Sim. Mas é muito difícil você controlar isso, né? Onde que eu vou, no caso a Ana estava procurando um mestrado, né? Onde que você vai conseguir o mestrado e conciliar com o college que tenha perto e tudo mais, o curso que eu queria fazer. Então, apesar de ser o intuito inicial ir para Toronto, fez sentido ir para London. E eu sou muito grato por isso, porque a gente conheceu um estilo de vida diferente, um lugar diferente. E a gente expandiu um pouco os nossos horizontes, tanto que, avançando um pouquinho para onde a gente está hoje no presente, né, a gente gosta muito de Toronto e quis voltar para perto, mas não necessariamente para dentro da cidade, porque a gente conheceu uma alternativa, assim, uma forma diferente de viver o nosso dia a dia que a gente não tem mais se a gente estiver lá na meiuca. Dica assim você dá pra galera que tá pensando em ir pra Toronto e não tá querendo saber de jeito nenhum de cidades menores? Eu dou a dica de repensar a sua decisão, porque Toronto, isso é a minha opinião pessoal, Toronto é muito legal, eu amo lá, mas é muito caro mesmo. Apesar de que você pode ter o argumento de que é grande, tem muitas oportunidades de emprego. O Canadá tem outras cidades, London mesmo, né? É umas 2 horas de distância, uma cidade de 600 mil pessoas, uma das principais de Ontário. Tem Barrie, que é próximo e é muito bom também. A região metropolitana de Toronto tem muitas opções. Sim. Então a gente não tem por que se fechar a uma só, ela já sendo muito cheia e muito disputada e muito cara. Então, quanto mais você tiver considerando os seus horizontes, mais opções você vai ter, né, para facilitar a sua vida. Eu acho que o pessoal fica achando muito assim que as cidades do interior, elas não vão ter infraestrutura. E é o contrário, né? Tipo, é tudo direitinho, tem cinema, tem shopping, enfim, é surpreendente, não falta nada e tem menos pessoas. Então você não fica com aquela dor de cabeça de pegar trânsito e tudo mais. Sim, pois é. Como que foi depois que você se formou do college? Como foi encontrar emprego? Procurar emprego não é fácil nunca, é muito competitivo o mercado, vai ser a verdade. Comecei a procurar com alguma antecedência antes de me formar. Durante o college eu arranjei empregos part-time, né, para poder ajudar com as contas em casa. Eu trabalhei por um período de 4 meses no Walmart, mas assim que eu estava formado eu já estava indo em muita feira de carreira na cidade de London, onde eu morava, em Toronto. Então todos os eventos que tinha eu estava indo, aplicando muito para trabalho todos os dias. Mas graças a Deus não demorou muito, eu consegui o emprego na mesma empresa que eu estou até hoje, há 5 anos atrás. Você lembra mais ou menos assim quanto tempo? Depois que você se formou?
eu comecei a trabalhar lá talvez um mês e pouco. Tá, foi rapidinho. Depois que eu me formei. Ou pelo menos quando eu consegui a oferta deles, eu não lembro mais exatamente. Mas foi há poucos meses. Ok, e aí você conseguiu um emprego na sua área, ufa, amém, mas você ainda não tinha conseguido sua residência permanente, né? Como Sim. que foi esse processo? Pois é, quando a gente está nesse processo é sempre um passo de cada vez, né? Eu me formei, agora é o emprego, e uma vez que a gente resolveu isso, agora a gente já estava meio que dentro do nosso plano, né? Porque com o emprego é só deixar o tempo passar e a gente já está somando pontos e continuávamos entrando direto na calculadora para atualizar, para ver quantos pontos a gente tinha, ainda com plano A, B e C, toda aquela coisa. Mas assim que eu completei um ano de emprego, eu já somei uma quantidade boa de pontos. E com os pontos do nosso perfil combinado, a gente já fez nossas provas de inglês, tudo, criou o perfil e depois de um tempinho a gente foi chamado. Lembro de uma coisa muito importante que você falou pra mim, é que quando você tá planejando ir pro Canadá, é bom você já se organizar no Brasil com a documentação. E ele salvou assim a nossa vida, que quando a gente estava no Plano Canadá, o Vitor falou pra mim, Raquel, pega logo o seu diploma da faculdade, não deixa pra resolver isso depois, porque eu tive que pedir urgência no diploma da minha faculdade, porque eu já vim com esse documento. E, enfim, ele deu as dicas pra gente tentar ser o mais rápido possível na documentação. E eu acho que isso é bem bacana, né? É bom você ter lembrado disso. E eu lembro do dia que a gente conversou sobre isso, porque realmente você já sabe o processo que você vai fazer. Você vai migrar, você tem que apresentar os documentos A, B, C, D. Né? Então, mesmo que eu vou fazer isso daqui a 2 anos, eu não quero, na hora que eu recebi o convite para a imigração, ter que me descabelar para procurar as coisas. Então, se eu estava saindo da faculdade, eu estava no Brasil ainda, com acesso à universidade, para pedir a papelada, para traduzir, para fazer tudo que precisa fazer, falei, vou fazer isso agora, vou guardar num envelope e eu vou guardar esse envelope com todo cuidado. Pra na hora que eu precisar, tá na mão. Hoje a gente fez o tour pela sua casa, né? Mostrou tudo. E a galera pode ver que vocês moram numa cidade muito bacana, num apartamento muito legal. Mas não foi sempre assim. Vocês não chegaram e foram direto para um apartamento legal, né? Como que foi, assim, esse começo até hoje, a sua vida? O que que você sente, assim, da mudança? Olha, tudo sempre começa muito mais difícil, né? E sempre da forma que faz sentido, na verdade. O que fez sentido pra gente, nós dois estávamos chegando do Brasil sem ter uma carreira ainda. Então a gente não tinha as nossas próprias economias, a gente já estava gastando com a instalação, a mudança para cá é cara. Então a nossa decisão foi de começar como estudantes, a gente morou numa república. Então essa foi a nossa primeira moradia. Foi um pouco estressante. Imagino, né? A gente alugava um quarto numa casa com outros estudantes em London. Isso durou por alguns meses, talvez, porque o meu curso foi uma pós de um ano letivo, né? Então 8 meses estudando. Toda essa fase a gente estava morando nessa primeira república. Depois, por causa de probleminhas, a gente, com a galera lá, a gente resolveu se mudar para uma outra com o pessoal mais tranquilo, mas ainda assim dividindo, já com menos gente. Mas a gente só foi morar no nosso primeiro apartamento juntos, finalmente, depois de um pouco mais de um ano, eu acho, aqui já. Sim. E aí as coisas foram melhorando, mas aos pouquinhos, né? Não Exato. foi uma coisa assim, pá. Eu lembro que quando a gente chegou no Canadá, eles já estavam aqui há um tempo e vocês também não tinham carro, né? Vocês moravam no interior sem carro. Isso deve ter sido difícil. Foi a parte mais difícil. Nossa senhora, meu Deus. Mais do que dividir a casa com um bando de gente? É uma pergunta que eu não sei te responder. As duas foram muito difíceis, mas estou vendo na medida que a gente achava que fazia sentido financeiramente, cada passo, né? Então, por exemplo, o apartamento, nosso primeiro apartamento junto, só a gente, sem dividir, foi no dia que eu recebi minha oferta de emprego. A gente já pegou, ok, agora a gente vai sair dessa república, vamos para nossa casa, só a gente, começar a nossa vida para valer. E um tempo depois, quando a Ana também se formou e conseguiu o emprego dela, a gente pegou o carro, porque a gente também já se acostumou a usar ônibus em London, dá para usar, é sempre mais puxado para você fazer aquele mercado, para você andar na neve. Comprar móveis. Mas no segundo ano a gente comprou um carro. Legal. Agora eu não consigo nem imaginar como é não ter um carro aqui. É muito difícil, muito difícil. Tá doido. Uma curiosidade que eu queria também te perguntar é que você e a Ana, vocês não casaram pra vir.
Porque a maioria dos casais, né, tipo, um vem fazer o college, e aí, antigamente tinha essa regra que você poderia trazer o cônjuge com o visto de trabalho. E não foi o caso de vocês. A gente não casou pra vir pra cá. E, naquele momento não houve necessidade disso pra gente tirar o visto, né? A gente já tava junto, a gente já... No momento que você decidir migrar junto com alguém também, você já sabe, né, que você tá com aquela pessoa pra valer. Mas no casamento mesmo não foi algo que a gente precisou organizar naquele momento, porque nós dois viemos estudando. Então, normalmente a gente faz isso para poder conseguir um visto de trabalho, como você explicou. Sim. Mas eu já tinha o meu visto de estudos, ela já tinha o dela. A gente já conseguia vir sem precisar se casar em função de ter visto. E a gente ainda assim migrou como casal, porque pelo fato de você morar junto, o Canadá te considera num status de união estável. Sem você nem precisar fazer papelada nenhuma. Depois de quanto tempo no Canadá, de todo esse processo, você conseguiu ser residente permanente? A gente conseguiu receber o convite para a imigração em 2 anos. Eu fiz um curso de 1 ano, depois eu concluí 1 ano de experiência de trabalho e já somamos os pontos que a gente precisava. Isso a gente deu entrada no processo, 6 meses depois saiu a residência permanente. Então, 2 anos e 6 meses até sair tudo. E aí depois da residência permanente, que você tem que aplicar para cidadania, mas demora um tempinho, né? Como que é esse processo? Isso foi um processo muito legal, porque a princípio, o nosso alvo é a residência permanente, que é o que te garante aqui, né? Sim. Isso é o mais importante. Mas depois a gente viu o significado que tem a cidadania também, e que é muito bacana. Você ter direito a requisitar a cidadania, você precisa estar aqui como residente permanente há 3 anos. Então, você pode pegar 1 ano emprestado do tempo em que você era estudante ou estava com visto de trabalho. E como a gente já tinha algum tempo assim, a gente matou 1 ano desses 3 com a nossa experiência de estudante e visto de trabalho e só precisou ficar mais 2 anos aqui para tirar a cidadania. Então 4 anos no total. 4 anos no total de chegar Canadá. Aqui até tirar a cidadania no Canadá. Sim. Só para explicar que aqui o processo para você virar cidadão canadense, você primeiro tem que conseguir a sua residência permanente, que é um cartãozinho. E aí, depois desse tempo que o Vitor estava falando, aí você pode fazer uma prova e virar cidadão canadense. E essa prova, você tem que fazer prova de inglês e da história do Canadá, né? Isso, A gente pede o livrinho no site do Canadá, a gente recebe de graça pelo correio, é muito legal. Você pode estudar online também, mas eu achei muito, muito bom ter a cópia física pra gente guardar depois. E a ideia é você estudar um resumão do que um canadense que nasceu aqui, estudou aqui, teria aprendido na escola, né? Sobre a geografia, a história do país. E você poder ter aquele background, assim, e entender o país em que você está se tornando cidadão, né? O sistema político, as províncias, as capitais, o país se formou, o básico da história. Então a gente estudou isso, ficou bastante e fez a prova e deu tudo certo. Agora eu quero saber, como que é ser cidadão canadense? Muito bom. A gente, no início, como eu falei, dá muita importância para a residência permanente, mas eu senti que depois que eu tirei a cidadania, a residência permanente ela é um ponto pragmático, né? Eu consegui ela e agora eu posso ficar aqui, eu não tenho mais dúvidas sobre o meu destino, eu estou no controle. Mas a cidadania foi a cereja do bolo, porque é uma sensação de que eu estou integrado. Você se sente pertencente ao Canadá? Tipo, qual é o seu sentimento, assim, com o Canadá? Eu me sinto pertencendo e eu acho que esse processo que a gente falou, de inclusive fazer uma prova e depois ter uma cerimônia, né, que é muito legal, isso faz parte disso também, porque eu conheci a história e enquanto a gente está estudando sobre a história do país, você pensa, nossa, essa é a história do meu país novo. Sabe, foi assim que o país chegou aqui e eu escolhi esse lugar para mim, né? Então, todo esse significado é muito bacana. E assim, qual dica você dá para quem tá pensando em vir pro Canadá ou para quem tá aqui e tá passando ainda por esse processo, quem acabou de chegar ou quem tá em busca da residência permanente? Que dica, que conselho você dá? Muito planejamento, claro, planejamento financeiro, o planejamento, como a gente falou, do plano A, B e C, de você se inteirar sobre as regras do sistema atual. Minha recomendação é sempre você procurar uma fonte primária de informação, que muda a todo momento, então existem os sites, né, do país, as fontes oficiais, né, no site do Canadá, do governo, ou também, né, profissionais que trabalham com isso que vão estar a par, mas pega informações de qualidade,
entenda o seu plano, mas um conselho novo que eu refleti sobre ultimamente, com todas essas mudanças que a gente está vendo acontecer, inclusive, não deixe o tempo passar, se é o que você realmente quer. Porque a gente vê em muitos casos a pessoa fala, não, eu vou esperar um ano por causa disso, por causa daquilo, não sei o quê, mas não existe garantia de nada na vida, nada dura eternamente. Esses programas de governo, eles estão para atender uma necessidade do momento. Então, enquanto a porta está aberta, entra. É verdade. Muito bom. Agora, pra gente finalizar, fala qual foi o maior desafio nessa sua jornada e qual foi a sua maior conquista. Assim, apesar de tudo que a gente falou sobre o plano do Canadá, o maior desafio é você ter esse conflito de você escolher um país novo para você, mas você ter que reinstalar todas as suas raízes da sua vida, né? O desafio de qualquer um que imigra. A gente tem, você, o Nick, a Ana, a gente tem nossas raízes no Brasil, nossa família, as amizades, toda a nossa história lá. Isso é muito, muito difícil de deixar para trás, por mais que a gente esteja feliz aqui, a gente tem os nossos motivos para estar aqui. Eu acho que isso é o maior desafio. Eu acho que a conquista vem em função disso também, porque com a cidadania e tudo mais, são coisas importantíssimas, mas pensando hoje, acho que a gente já está aqui há uns bons 6 anos, talvez, eu penso, nossa, não só eu consegui a residência e a cidadania, mas eu tenho minhas raízes aqui hoje também, né? A gente tem as nossas amizades, esse lugar já tem um significado pra gente, faz sentido, esse também é o meu lugar. E essa sensação é uma conquista muito boa. Ah, que legal também, Vitor. Muito obrigada por topar a entrevista. Espero que vocês tenham gostado. E se curtiu, curte, comenta, compartilha e segue a gente pra mais. Obrigada, Vitor. Beijo! Valeu, galera!